E aí galera, beleza? Eu sou o Shark e esse aqui é mais um vídeo no canal Império Científico. E hoje eu estou atendendo ao pedido da minha aluna da graduação, a Natália, lá do curso de Educação Física, que pediu para eu criar vídeos abordando o crescimento e desenvolvimento humano. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Como eu disse na introdução, o tema de hoje vai ser crescimento e desenvolvimento humano, e esse vídeo é para abordar a introdução a esse tema. Como é um tema mais complexo e para não ficar com um vídeo tão grande, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Então essa semana vocês vão ter vários vídeos durante a semana toda. E para aproveitar esse jabá, o momento, quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe com os amigos, deixe seu comentário, deixando seu feedback e sugestão de novos temas, como a Natália fez. E se você tiver um interesse maior ainda, tem um sininho aqui embaixo, ou cá do outro lado, que se você marcar toda vez que tiver vídeo novo, vai aparecer uma notificação para você no seu e-mail, no seu celular. E aí você vai poder ver um conteúdo fresquíssimo do Império Científico. Então, vamos dar sequência à aula. Bom proveito para vocês. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Império Científico. Eu sou o professor especialista Crispim Nogueira e a aula de hoje ela pode ser voltada tanto para os meus alunos da educação básica, do ensino fundamental 2 e médio, quanto para os meus alunos da graduação do curso de Educação Física. E o tema da aula de hoje será Introdução ao Crescimento e Desenvolvimento Humano. Esse tema, como ele é um pouco mais complexo, ele será dividido em 3 partes. Então, essa aqui será a parte 1.1 da Introdução ao Crescimento e Desenvolvimento Humano. Conceitos básicos. Crescimento. Refere-se essencialmente às transformações progressivas de cunho quantitativo que ocorrem nas dimensões do corpo humano. Por exemplo, esses aqui seriam os estágios de crescimento humano, desde a fase embrionária até a idade adulta, por exemplo. Então, a forma de crescimento quantitativo, então, por exemplo, em centímetros, milímetros no caso de embrião. Já o desenvolvimento engloba simultaneamente transformações quantitativas e qualitativas, sendo resultante de aspectos associados ao próprio processo de crescimento físico, à maturação biológica e, especificamente no caso da educação física e do esporte, ao desempenho motor. O que essa parte quer dizer? Que além do desenvolvimento englobar o crescimento quantitativo, que seria aquele crescimento em centímetros, como do exemplo anterior, ele também engloba outras formas de crescimento, como, por exemplo, cognitivo, que envolve aspectos psicológicos, motores, que são a evolução do desempenho de habilidades motoras no decorrer da vida, e também o caso da maturação biológica, que seria as transformações que acontecem no corpo do indivíduo à medida que ele vai envelhecendo. No próximo slide vai ter mais um conceito e algumas imagens que vão facilitar o entendimento desses 2 conceitos anteriores aqui. Maturação biológica. Ela refere-se às sucessivas modificações que se processam em determinado tecido, sistema, função, até que seu estágio final seja alcançado. O que isso quer dizer? São aquelas evoluções que acontecem de forma biológica e fisiológica no organismo do indivíduo. Vamos por partes aqui nas imagens. A maturação biológica, elas seriam essas imagens aqui.
Na primeira imagem, com relação à maturação biológica, seria a alteração no timbre da voz desse garoto aqui, que quando ele chega na puberdade tem aquelas oscilações entre os sons graves e agudos na troca da voz, na modificação sonora quando ele vai falar. Já na imagem de baixo, tem essa garota aqui, quando ela entra na puberdade, começa a desenvolver as acnes, popularmente conhecidas como espinhas. Então, esse caso das acnes, eles podem ser, um fenômeno que pode acontecer tanto no sexo feminino quanto no masculino. Porém, essa alteração no timbre da voz ela é mais acentuada em indivíduos do sexo masculino. Tá bom? Então, são dois exemplos de maturação biológica que podem acontecer no ser humano. Já essa outra imagem aqui, ela representa tanto o crescimento quanto o desenvolvimento humano. Voltando lá no slide da imagem, porque no caso do crescimento, dá para observar aqui que esse bebê ele foi crescendo de forma quantitativa, no caso de tamanho, por exemplo, a decorrer da vida até chegar na fase idosa, na fase senil. Já o desenvolvimento humano, ele engloba, além desse crescimento das estruturas físicas, fisiológicas e biológicas em consideração progressiva de quantidade, as relações do indivíduo com o meio que ele vive. Por exemplo, aqui o bebê, ele cresce, começa até aquela fase de imaginação a partir dos 3 anos de idade, abordando a primeira fase de desenvolvimento de Piaget, por exemplo, foi abordada em vídeos anteriores. A vida escolar dele, no ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, noivado, ou seja, a interação desse indivíduo com a companheira que ele escolheu, o casamento, procriação, que aqui mostra que ele teve filhos, relação dele com o trabalho, o emprego dele, a interação dele com um animal de estimação até chegar na idade senil, como eu disse. Então, a diferença do crescimento para o desenvolvimento, que no desenvolvimento vai ter essa interação do indivíduo com o meio, onde pode acontecer, como eu disse anteriormente, as evoluções e desenvolvimentos cognitivos e psicológicos, que vai moldar a personalidade dele, entendeu? Então, essa é o ponto principal para diferenciar crescimento de desenvolvimento humano. Dando sequência, agora nós temos a diferença entre dois conceitos: idade cronológica e idade biológica. A idade cronológica seria o estado maturacional do indivíduo com base no tempo biológico, em meses e anos. Nesse caso aqui seria a idade de cada indivíduo. No meu caso, por exemplo, eu tenho 36 anos na data de gravação desse vídeo. Como, por exemplo, eu tenho 3 filhos, um que vai fazer 17 anos, um de 15 e um de 3. Desculpa, gente, pelo som de fundo. Tá bom? Então, idade cronológica seria aquela idade no tempo em idade, por exemplo, das pessoas. Meses e anos pode ser em dias também. A idade biológica, aí é diferente. Ela é o registro da taxa da sua progressão em direção à maturidade morfológica, esquelética, dentária e sexual. Então, são aquelas fases de desenvolvimento fisiológico que acontecem no corpo dos indivíduos. Nesse caso aqui, por exemplo, na primeira parte da imagem, nós temos um exemplo de idade cronológica, que mostra o nascimento, esse bebê, e a evolução de crescimento de idade que ele vai ter até chegar na fase senil. Já na segunda parte da imagem, nós temos um exemplo de idade biológica, onde mostra esse bebê aqui evoluindo
de forma maturacional. Então, ou seja, tem aqui a parte do crescimento, porém aqui ela chega na idade reprodutiva dela. Tanto é que mostra que ela está grávida, tem filho, então, ou seja, já teve aquela alteração no organismo dela para poder gerar uma criança, aquela alteração biológica nas glândulas mamárias para poder amamentar o seu bebê, até ela evoluindo e chegar no período, por exemplo, da menopausa e idade senil, onde ela não estará mais na idade reprodutiva. Agradeço a participação de vocês até aqui. Como sempre, seguem as referências aqui da videoaula, caso vocês tenham interesse em aprofundar mais no tema proposto e em outros temas também relacionados a esses livros. Tudo bem? Então, até mais. Um abraço para todos vocês. E aí, gente, então nós encerramos a primeira parte sobre crescimento e desenvolvimento humano. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Aproveite e se inscreva nas redes sociais, que sempre tem conteúdo científico fresquinho e com respaldo para ser postado nas maiores revistas de ciências do mundo. Então, até mais e um beijo para vocês.